TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. O tema de hoje, como não poderia deixar de ser, é sobre mãe. É uma homenagem a todas as mães que se encontram connosco. E como amanhã é o Dia das Mães, não podia deixar de ser outro tema. Portanto, esperemos que possamos homenagear a cada uma. Maria de Lourdes diz-nos: a vida triunfará enquanto no mundo houver a chance do recomeço num regaço de mulher. Começando sempre pela nossa base, pelo Evangelho, nós temos no capítulo 11, amar o próximo. Obrigada. Como a si mesmo. No item 8, a lei de amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso alcançado. Na sua origem, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto mais delicado do sentimento é o amor. O amor é de essência divina, e do primeiro ao último de vós, todos possuis, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. Não existe ninguém, por mais imperfeito que seja, que não tenha essa sementezinha no seu coração. Muitas vezes pode demorar a desabrochar, mas todos nós temos. Desde aqueles espíritos com mais revolta e mais ódio no coração, não é à toa que dizem que o ódio é o amor que adoeceu. E nós vamos ver mais sobre este amor, esta essência divina ao longo da palestra. E para começar, quem criou o Dia das Mães e porquê? Nós ficamos a saber um bocadinho mais sobre isto ao ler a apresentação deste livro, Mãe, que infelizmente está esgotado, mas que é uma antologia da obra mediúnica de Chico Xavier, que foi feita por Wallace Rodrigues. E aqui estão todas as mensagens recebidas por Chico até 1971, em que mães falam aos filhos, filhos falam às mães, e acima de tudo tem também mensagens dos espíritos superiores que exaltam a santa missão da maternidade. E nós vamos ver um bocadinho sobre esta apresentação, que a Liuana está mal, que fala sobre Ana Jarvis e o Dia da Mãe. O seu nome era Ana Jarvis, nascera em 1864, em Grafton, Virgínia Ocidental. Embora muito bela, jamais se casara. Morava em Filadélfia com a mãe, viúva, e a irmã mais nova, Elsinore, que era cega. Assim viveu dos 20 aos 40 anos. Então, em 1905, a senhora Jarvis, a mãe de Ana, faleceu. Foi um golpe terrível para ela. Enquanto corriam os dias longos, o coração clamando pela presença materna, uma visão tomou corpo em seu espírito, a instituição de um dia consagrado às mães. Sugeriu a ideia ao prefeito Rayburn de Filadélfia. Esse foi o início da cruzada de Ana Jarvis. O ponto básico era a homenagem não só às mães vivas, mas também àquelas que já tinham partido. E mais para a frente vamos perceber o porquê. Em 1914, a sua eloquência persuadiu o deputado J. Thomas Heflin, do Alabama, e o senador Maurice Shepard, do Texas, a apresentarem uma proposta conjunta para que se observasse em toda a nação americana o Dia das Mães. A proposta foi aprovada pelas duas casas do Congresso e, finalmente, o presidente Woodrow Wilson assinou a proclamação no qual recomendava que o segundo domingo de maio, o aniversário do falecimento da mãe de Ana, fosse observado no país inteiro como o Dia das Mães. E o seu esforço foi notavelmente bem sucedido. Só no decurso da sua vida, 43 países adotaram o Dia das Mães. Inicialmente, aqui em Portugal, o Dia das Mães celebrava-se no dia 8 de dezembro, mas depois passou a ser celebrado no primeiro domingo de maio.
Existem vários países, por exemplo, o Brasil também celebra no segundo domingo de maio, tal como os Estados Unidos, mas em regra geral cada país escolheu o seu dia, mas regra geral todos eles celebram durante o mês de maio, porque também é aquele mês que nós associamos muito à Virgem Maria. Daí não fugimos muito deste mês. E aqui nós vamos perceber o porquê da decepção de Ana Jarvis. E vamos dar mais um bocadinho. Infelizmente, o triunfo de Ana Jarvis em breve se tornava a sua grande frustração. Desesperada, ela escrevia por centenas de jornais: "Estão comercializando o meu Dia das Mães. Não era isso que eu pretendia. Este é um dia de sentimento e não de lucro." Indignava-se ao ver que o cravo branco, flor preferida da sua mãe e símbolo do Dia das Mães, era vendido por preços extravagantes e extorsivos. Ela não queria que a festa da mãe pobre fosse diferente da festa da mãe rica. Um simples escravo branco bastava para exprimir o mundo de afeto. Se nós formos a ver hoje, no Brasil e nos Estados Unidos, o Dia da Mãe é o segundo dia mais forte do comércio a seguir ao Natal. Em média, cada americano gasta $180 para as mães. A questão é gastar o dinheiro e o resto do ano. O que é que interessa dar uma coisa material se durante o ano nós não a tratamos como deveríamos tratar? Não lhes agradecemos por tudo o que ela faz. Porque muitas vezes não é só ir avançando com as coisas. Nós temos que lhes dizer. Muitas vezes elas precisam de ouvir. E quantas vezes nós nos esquecemos disso? Pois o que é que acontece? No Dia da Mãe é que nos lembramos disso. E daí a decepção da Ana Jarvis. Porque ela, de uma coisa tão bela que era o Dia da Mãe, que era o intuito dela, nós, infelizmente, que ainda somos muito imperfeitos, conseguimos transformar algo tão belo em algo material. Daí a sua decepção. E se nós formos a ver no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai vosso pai e vossa mãe, este capítulo mostra-nos que o facto de irmos honrar o nosso pai e a nossa mãe é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo. Porque nós não se podemos amar ao próximo sem amarmos os nossos pais, que são quem nos está mais perto. Como é que nós podemos pôr em prática a lei da caridade que Jesus tanto nos fala, se muitas vezes nem os nossos próprios pais não conseguimos ser caridosos? E mais à frente, nesse capítulo, temos no item 3 a piedade filial, em que mostra-nos que, acrescentar ao amor, precisamos de respeito, de estima, tudo o que implica a obrigação de cumprir para com eles aquilo que eles fizeram connosco quando nós éramos crianças. Quantos pais, hoje em dia, mais idosos, são órfãos de filhos, que tiveram connosco, transpiraram, suaram para nos dar o melhor de tudo e que nós muitas vezes nos esquecemos disso. Honrar nosso pai e nossa mãe não é simplesmente respeitá-los, é cuidar deles até à velhice, ajudando-os, amparando-os, mesmo quando eles muitas vezes são difíceis. Mas isso é o nosso dever para com os filhos. Porque durante muitas noites eles passaram em branco para nos criar. Muitas lágrimas foram derramadas. Ao fim da sua existência, ela estava atônita. Inesperadamente, viu-se pobre e só. Todo o dinheiro da sua herança se fora, porque ela gastou a herança toda a tentar promover este Dia das Mães. A escada do templo, de onde queria expulsar os vendilhões, tornara-se numa rua comercial sem horizontes. Dezenas de vezes dava volta ao mundo. Então, recolheu-se à sua casa da Rua 12 Norte, levando pela mão o possível céu. Fechou com firmeza a porta às suas costas. Daí para a frente recusava-se a receber quem quer que fosse. Um jornalista, a pretexto de entregar uma encomenda, conseguiu ser o último repórter a entrevistá-la. Antes não o tivesse feito. Lamento ter criado o Dia das Mães. Não muito tempo depois, exausta, agonizante,
Ana Jarvis era levada para o sanatório da Praça Marshall, na cidade de Westchester, estado da Pensilvânia, e ali morreu, desencarnou. Olhem, passarem uma vida toda a lutar por algo e de repente, quando conseguem, ver-se que esse algo foi transformado numa coisa que nós não queríamos. E assim foi. E Wallace Rodrigues, aquele que fez a antologia da obra mediúnica de Chico, para atender este desafio de Ana Jarvis, escreveu esta antologia em que nos oferece a todos nós a oportunidade de conhecer não só a Criadora deste dia e de sabermos que existe uma coleção, este livro é belíssimo, de obras mediúnicas que falam sobre a Mãe, mas também para conhecermos o mais nobre e puro sentimento, o amor de Mãe. E se vocês lerem aquelas páginas, vocês vão perceber que realmente é algo muito puro que nós temos e está aí para nós vermos. No capítulo 11 do Livro dos Espíritos, Lei da Justiça, Amor e Caridade, Kardec faz uma pergunta. O amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Ambos. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos, no interesse da sua conservação. Mas no animal, esse amor é limitado às necessidades materiais. Cessa quando os cuidados se tornam dispensáveis. No homem, ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho além do túmulo. Bem vedes que há nele algo diferente do que existe no animal. É aqui que nós vemos que, para além dos laços físicos, existe aquele elo poderoso de ligação entre mães e filhos. E é por esse motivo que o amor materno consegue ultrapassar barreiras. É capaz de fazer coisas grandiosas e nós vemos isso muito, por exemplo, nas reuniões mediúnicas, em que se manifestam muitas vezes aqueles espíritos menos esclarecidos, com muito ódio no coração, que basta, e que não têm, são até violentos, basta aparecer a mãe deles à frente, que eles choram copiosamente e pedem perdão. Isto para verem o poder do amor de uma mãe. É tremendo. E ainda que muitas vezes imperfeito, é o amor que mais se assemelha àquele que Jesus nos pediu lá atrás. E neste livro, Caminhos do Amor, fala muito também sobre esta pergunta que nos diz: quando na mulher nasce o sentimento de abnegação e devotamento em relação àqueles que a vida lhe situou como filhos consanguíneos, essa energia psíquica, inicialmente instintiva, atinge o seu grau de virtude e é o bem mais precioso que alguém pode obter na situação de recém-encarnado, porque representará importante passo na sua aprendizagem de amor, que é a meta da reencarnação. Ser mãe representa a possibilidade do exercício do amor incondicional, em que nós damos o melhor de nós para a evolução de outro ser que precisa e que muitas vezes pode ser um amigo do passado ou alguém com quem nós precisamos nos reconciliar. E nós só temos noção da imensidão desse amor quando somos mães. Porque até lá, por mais que ouçamos, por mais que falemos, não temos essa noção. Só naquele momento de sermos mães e muitas vezes pais é que percebemos o amor condicional que nós conseguimos sentir por um ser que está dependente de nós. Neste livro, Estando na Vida, de Chico, claro, temos o seguinte capítulo. Perto de Deus. Entre a alma, prestes a reencarnar na Terra, e o mensageiro divino travou-se, expressivo diálogo. Anjo bom, disse ela, já fiz numerosas romagens no mundo. Cansei-me de prazeres envenenados e posses inúteis. Se posso pedir algo, desejaria agora colocar-me em serviço perto de Deus, embora deva achar-me entre os homens.
Sabes efetivamente a que aspiras? Que responsabilidade procuras? Replicou o interpelado. Quando falham aqueles que servem à vida perto de Deus, a obra da vida em torno deles é perturbada nos mais íntimos mecanismos. Por misericórdia, anjo amigo, dar-me as instruções. Conseguirás aceitá-las? Assim espero, com o amparo do Senhor. O céu, então, conceder-te-á o que solicitas. Posso informar-me quanto ao trabalho que me aguarda? Porque estarás mais perto de Deus, conquanto entre os homens recolherás dos homens o tratamento que eles habitualmente dão a Deus. Como assim? Amarás com todas as fibras do teu espírito, mas ninguém conhecerá, nem te avaliará as reservas da ternura. Viverás abençoando e servindo, qual se carregasses no próprio peito a suprema felicidade e o desespero supremo. Nunca te fartarás de dar, e os que te cercarem jamais se fartarão de exigir. Que mais? Perguntei ela. Dar-te-ão no mundo um nome bendito, como se faz com o Pai Celestial. Contudo, qual se faz igualmente até hoje na terra com o todo misericordioso, reclamar-se-á tudo de ti, sem que se te dê coisa alguma. Embora detendo o direito de fulgir à luz do primeiro lugar nas assembleias humanas, estarás na sombra do último. Nutrirás as criaturas queridas com a essência do próprio sangue. No entanto, serás apartada geralmente de todas elas, como se o mundo esmerasse em te apunhalar o coração. Muitas vezes serás obrigada a sorrir, engolindo as próprias lágrimas. E conhecerás a verdade com a obrigação de respeitar a mentira. Conquanto venhas a residir no regozijo oculto da vizinhança de Deus, respirarás no fogo invisível do sofrimento. Que mais? Adorarás as outras criaturas para que brilhem nos salões da beleza ou no torneio da inteligência. Entretanto, raras te guardarão na memória, quando erguidas ao fausto do poder ou ao delírio da fama. Que mais? Todas as profissões no planeta são honorificadas, com salários correspondentes às tarefas executadas. Mas o teu ofício, porque estejas em mais íntima associação com o Eterno e para que não comprometas a obra da divina providência, não terá compensações amoedadas. Outros ceareiros da vinha terrestre serão beneficiados com determinação de horários especiais. Contudo, já que o Supremo Pai serve dia e noite, não te disporás de ocasiões para descanso certo, porquanto o amor te colocará em permanente vigília. Não medirás sacrifícios para auxiliar, com absoluto esquecimento de ti. No entanto, verás o teu carinho e a tua abnegação apelidados quase sempre por fanatismo e loucura. Zelarás pelos outros, mas os outros muito dificilmente se lembrarão de zelar por ti. Farás o pão dos entes amados. Na maioria das circunstâncias, porém, serás a última pessoa a serviço dos restos da mesa. E quando o repouso felicita aqueles que te consumirem as horas, velarás, noite e dentro, sozinha e esquecida, entre a prece de Deus, e em razão disso, terás por dever agir com o ilimitado amor que Deus ama. Anjo bom, disse a alma, em pranto de emoção e esperança. Que missão será essa? O emissário divino endereçou-lhe profundo olhar e respondeu num gesto de bênção. Serás mãe. E do ponto de vista espiritual, o que é que significa ser mãe? A doutrina espírita se esclarece que se trata de um compromisso muito importante, porque ao gerarmos um filho, nós assumimos um compromisso perante as leis divinas, oferecendo a oportunidade para que um espírito possa retornar para poder evoluir. E nós, mães e pais, temos a responsabilidade e o compromisso de os orientar da melhor maneira que nós pudermos. Isso é que significa ser mãe na doutrina espírita. Temos este livro, quem não leu que leia, de Teresinha de Oliveira, Mulher e Mãe, uma homenagem, que é muito bonito.
e entre vários, eu não podia trazer o livro todo, mas trago aqui umas pequenas partes que diz: Maternidade Escola de Amor. Maternidade é escola de amor, em que, se dedicando a alguns seres, os filhos, a mulher aprende a sublime arte do amor que aplicará a todos os seres. Nessa escola adquire-se pureza de sentimento, porque amamos e não somos somente amadas. Aprendemos-nos a dedicar-nos e a perdoar. Consciência do valor do trabalho, porque ninguém edifica sem esforço, ninguém educa sem presença e ação perseverante. E sabedoria, resultante da necessidade de observar tendências e reações, estipar erros e estimular potências. A partir do momento em que somos mães, e eu falo mais para as mães, pois é uma homenagem às mães, nós temos uma responsabilidade duplicada. Porque aquele ser, nós somos o exemplo. E isso nota-se perfeitamente nas crianças lá de cima, que nós temos na Evangelização e em todas as outras, que elas aprendem pelo exemplo. Olhem a responsabilidade que é para nós que formamos aqueles seres, o exemplo que nós temos que lhes dar. Porque eles não são aqueles que não vão naquela cantiga do faz o que eu digo, mas não faças o que eu faço. Não. Então as crianças, que são os seres mais puros e mais inocentes de todo. E eles vão por exemplo. E nós conseguimos ver perfeitamente pelas crianças o exemplo que os pais lhes dão. Por exemplo, nós temos aqui uma criança que está lá em cima, sim, que eu já contei isto acho uma vez, que foi uma vez dormir na casa de umas amigas. Elas estavam prontas para dormir, ela assim, não, nós ainda temos que fazer a oração. Então ela ensinou as amigas a orar. Ela tinha 7 anos. Por aí. Porquê? Porque foi isso que ela aprendeu em casa. E para nós, se nós queremos ter um mundo melhor, nós precisamos de dar o exemplo para as nossas crianças. E continua. Ao alcance da mulher-mãe, o Espiritismo coloca informações claras e seguras sobre as leis divinas, para se esclarecer, e também ao filho sobre quem somos, de onde viemos e para onde iremos. Ser mãe é uma tarefa muito difícil, mas sem ser mãe, sem ter o conhecimento da doutrina espírita, é muito mais. Porque nós temos aí tanta informação para usar, porque percebemos que os nossos filhos não são tábuas rasas, são espíritos com muitos anos, que estão em evolução, tal como nós, e que muitas vezes aprendem connosco, outras vezes nós aprendemos com eles. E nós precisamos do Espiritismo para nos ajudar. Quantas vezes os pais, muitas vezes, lá em cima com os evangelizadores, pedem, porque nós estamos só 1 hora com eles, mas pedem ajuda porque é muito complicado e o mundo está sempre em movimento, está sempre em transformação. Então, o que os pais eram hoje, ontem já não podem ser hoje. Porque as crianças mudaram. Já são crianças muito mais inteligentes, já são espíritos muito mais evoluídos. O desafio é maior. E se já é maior, sem o Espiritismo, é uma benção muito grande. Nós temos o Espiritismo e temos esse conhecimento. E nós devíamos nos sentir muito gratos e privilegiados. Não só a nível de ser mãe, mas a todos os níveis. Porque nós temos aqui uns instrumentos, é só informações. É só ir lá fora e ver a quantidade de livros que eles nos trazem para nos ajudar a seguir o caminho. E meios de ação espiritual, como a prece, para buscar amparar-se e amparar ao filho, com a ligação aos planos superiores da vida. A oração de uma mãe chega sempre mais rápido ao coração de Deus, nosso Pai. Porquê? Porque, para além de serem palavras puras, elas traduzem somente bem e elas nunca pedem para si, pedem sempre para os filhos. E se muitas vezes pedem ajuda para si, é para poderem ajudar os filhos. Portanto, o objetivo final é ajudar os filhos. E por isso é que Deus dividiu com as mães a tarefa de distribuir o amor. O amor incondicional,
e o amor de mãe. Saltei uma, não saltei, acho que saltei. Os passos para captar energias que acalmam, recompõem e fortalecem. E temos também o intercâmbio mediúnico, que ostensivo ou não, nos traz o amparo dos bons espíritos. Quantos de vós já não ouviram falar das mães de Chico? Quantas mães, em desespero profundo, foram ter com Chico e saíram de lá consoladas, com cartas dos seus filhos a dizer que se encontravam bem. Não é só mensagens. Vou-vos dar um exemplo. Nós mandámos vir este livro, Mamãe, eu estou aqui, que ele fala muito sobre crianças que partiram cedo. Neste livro, se lerem, vocês têm a noção do efeito que nós temos nas crianças, que os pais têm nas crianças que já desencarnaram. Então aí, por mais que seja o nosso sofrimento, o meu amor materno volta a vir ao de cima e nós nos sentimos na obrigação de os ajudar através de vibrações de força e de coragem. Por mais que custe este desligamento, esta separação provisória entre mãe e filho, nós temos tantos instrumentos. Este é um deles. Há tantos livros aí que falam para mães. E que muitas vezes é aquele bálsamo que elas precisam para seguir em frente e para os ajudar. Porque não é por estarmos em planos diferentes que nós não ajudamos os nossos filhos e eles não nos ajudam a nós. E é através deste intercâmbio que nós temos essa bênção de podermos conhecer. Ser mãe é hoje, mais do que nunca, a missão dos 3 S's. Serviço, sacrifício e sofrimento. Tarefa que a muitas assusta, afugenta, acovarda, rebela, amargura e abate. Só o Espiritismo, afastando a barreira da morte, tornando invisíveis as ligações espirituais, ajuda a colocar essa cruz aos ombros e acena com a vitória decisiva do bem. Hoje em dia, está muito difícil. Cada vez menos as mulheres querem engravidar. Por egoísmo. Porque têm uma carreira, porque não querem perder, muitas vezes por estética, não querem estragar o corpo. E o Espiritismo aqui vem-nos ajudar, vem-nos mostrar o grau de compromisso que nós temos com a espiritualidade. Quantos espíritos estão do lado de lá a querer reencarnar e não têm oportunidade? Por isso é que sempre que há oportunidade eles mandam logo. Porque está muito difícil. E nós, ao termos essa noção, através do Espiritismo, nós sabemos o compromisso que temos. Pode não ser nesta vida. Existem muitas mulheres que não têm o compromisso de serem mães. Tantas espíritas brasileiras que o serviço delas foi ser mãe de outra maneira, de coração. Mas é um serviço, é um compromisso que o Espiritismo nos traz. Porque nós sabemos muita coisa, mas maior compromisso, maior conhecimento, maior compromisso e maior responsabilidade. O Espiritismo vem-nos ajudar. É difícil? É. Muitas vezes é difícil. As mães passam por provas que muitas vezes não sabem onde arranjam forças para continuar. Mas é no amor que elas têm aos filhos que elas continuam. Não existe mãe nenhuma que quando vê um filho aflito não vai ao seu encontro, mesmo que muitas vezes não consiga. Seja através de uma oração, seja através de um pensamento. E esse elo jamais se quebra, mesmo que o desencarne. É um elo tão forte que ultrapassa isso. Só o Espiritismo pode reerguer o coração feminino e recolocá-lo como rubi cintilante do amor no engaste da maternidade. E o faz pela sua mensagem esclarecedora, confortante, de espiritualidade. Vamos ver essa mensagem. Mulher, eis que Deus colocou em teu ser
a possibilidade gloriosa da continuidade da vida. Na urna de tenros corpos de carne, confiou-te sementes do espírito imortal. Umedece com a chuva do teu pranto, comovido e resignado, a semente divina que é o teu filho. Oferece-lhe o calor do teu colo, para que ela germine, a terra da tua experiência, para lhe firmar as raízes. O esteio do teu exemplo, para animar-lhe a haste frágil. O sol da tua fé, no bem, para a atração ideal da sua existência. A tarefa é longa, mas não te inquietes, nem desanimes, nem te amargures. Dela sempre sairás enriquecida do sentimento de sabedoria. E a sementeira há de florir um dia, talvez hoje e aqui, ou acolá amanhã, mas certamente na espiritualidade. Quando a tristeza ameaçar subjugar-te, lembra as palavras do Cristo. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz, à criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Talvez estejas agora nas horas difíceis da maternidade de espiritualização, essa abençoada escola de amor, suando e sofrendo para dar à luz do Espírito os filhos que Deus te confiou. Mas depois, quando esses espíritos se acolherem regenerados aos teus braços, quando os teus primeiros sorrisos de virtude alcançarem o teu coração, não terás lembrança das aflições, dos trabalhos e das dores. Serás toda a alegria e glória pelo prazer de haver mais um justo no reino dos céus. É sempre a nossa preocupação, e preocupação de mãe, quer o filho seja criança, quer o filho seja adulto. A partir do momento em que uma mulher se torna mãe, o coração fica sempre apertado. Sempre. Seja ele, tenha ele 60, 70, o que for. Não existe. Existe uma história da vida real que passou, que a mãe tinha 90 anos e o filho tinha 70, mas o filho estava muito mal. Existe a foto dela a cuidar do filho, mesmo com 90 anos, no lar de idosos. Portanto, por mais que a mãe que o filho seja mais velho, uma mãe nunca deixa de cuidar do filho. Porque é instintivo. Nós, a partir do momento em que aquela criatura nasce, aquele ser, e já vimos a ser preparadas durante a gravidez, mas a partir do momento em que nós olhamos pela primeira vez aquele ser, o nosso mundo para. Muda completamente. Porque deixamos de ser nós os principais e passa a ser aquele ser. Não nos importamos a nós, desde que aquele ser esteja bem. E isso é que é o de mais belo que o amor materno tem. Porque dizem que o egoísmo é a chaga da humanidade. Mas quando nós somos mães, muito desse egoísmo fica de lado. E é por isso que o papel de uma mãe é tão importante neste mundo, para conseguirmos seguir em frente. Nós precisamos sempre no colo de mãe, seja pequenos ou não. Sempre que há um problema, para onde é que nós corremos? Para um colo de uma mãe. Digo mãe, não só de sangue, como mãe do coração, como uma avó-mãe, ou até como um pai que é a nossa mãe. É sempre para lá, para a figura maternal que nós corremos. E que vamos buscar forças, não fica resolvido o problema, mas vamos buscar forças para conseguir resolvê-lo. Porque o amor é tão grande, o sentimento é tão puro, que ele faz milagres, como nós dizemos. E neste mundo de provas e expiações em que nós ainda estamos, em que o mal predomina sobre o bem, onde existem crimes, vícios, ainda há muita degradação moral, a presença de mãe junto de nós é uma bênção divina. Como Deus diz, Ele sempre está connosco, Ele nunca nos deixa desamparados, e as mães são a prova disso. Ele enviou um ser para nos ajudar a seguirmos em frente.
Esta bênção, graças a Deus, como já falámos, não termina na terra. Quantos de nós já têm as mães no plano espiritual? Mas essa ligação não termina. Nunca. Quantas mães se encontram em auxílio dos filhos? Quantas avós se veem em auxílio da família? Através do amor de mãe. Não, as mães não são perfeitas, não. Ainda são espíritos em evolução. Mas fazem o que for preciso para ajudar aqueles que amam. E estão sempre com eles através de duas coisas: do pensamento e do sentimento. Basta um pedido de ajuda e elas estão lá. Sempre. Quantas mães que desencarnam e muitas vezes não conseguem seguir em frente porque a preocupação delas é ajudar os que aqui ficaram. Quantas vêm às reuniões de desobsessão assim? Não, eu não quero saber de mim, eu preciso é de os ajudar. E depois é-lhes dito, para os ajudar a eles, nós precisamos nos ajudar a nós primeiro. E só assim é que elas conseguem ser levadas. Porque é a preocupação de uma mãe. E isso, lá está, não acaba quando ela desencarna. Muito pelo contrário. Existe este livro. Eu adoro os livros de Chico. Só sei, nós temos imenso. Eu estive à procura de várias histórias e fui aqui à nossa livraria. É uma imensidão de livros com histórias de Chico. E estas histórias são muito enriquecedoras. São histórias pequeninas, mas com um aprendizado tão grande e com umas lições tão grandes que nós nos sentimos tão pequeninos. Vejam esses livros. Se não tiverem esses livros, nós temos na revista uma página dedicada a essas histórias que têm sempre algo de bom. E aqui neste livro, Momentos com Chico Xavier, de Adelino Silveira, nós temos um exemplo. Sacrifícios do Amor. O ano era de 1997, numa terça-feira à noite, quando chegámos para visitá-lo. Adelino Silveira chegou para visitar o Chico Xavier. Ele contou-nos o seguinte caso. Hoje a minha mãe me apareceu e me disse, a mãe de Chico, meu filho, após tantos anos de estudo no mundo espiritual, estou-me formando assistente social. Venho-me despedir e dizer que não vou mais aparecer a você. E o Chico perguntou, mas a senhora vai me abandonar? Não, meu filho. Imagine você que o seu pai precisa renascer e disse que só reencarna se eu vier como esposa dele. Fui falar com a Cidália, sua segunda mãe, que criou vocês com tanto carinho e jamais fez diferença entre os meus filhos e os dela. Ela contou-me que também precisa voltar à Terra. Então eu lhe disse, Cidália, você foi tão boa para os meus filhos, fez tantos sacrifícios por eles, suportou tantas humilhações. Nunca me esqueci quando você disse a João Cândido que só se casaria com ele se ele fosse buscar os meus filhos que estavam espalhados por várias casas para que vocês os criassem. Não sei se toda a gente conhece a história de Chico, mas quando a mãe de Chico desencarnou, o pai viu-se obrigado a espalhar os filhos pelos padrinhos e pelas madrinhas. E por isso ela depois dizer uma das regras, digamos assim, de Cidália para se casar com João Cândido foi precisamente, ok, eu caso-me, mas primeiro vai buscar todos os seus filhos para nós cuidarmos deles em conjunto. Daí ela estar a explicar isto. Desde a minha decisão em voltar ao corpo físico, tenho refletido muito sobre tudo isso e venho perguntar-lhe se você aceitaria nascer como a nossa primeira filha. Abraçámos-nos e chorámos muito, diz a mãe de Chico. Quando me despedi dela, perguntei-lhe, Cidália, há alguma coisa que eu possa fazer por você quando for sua mãe? Ela me disse, Dona Maria, eu sempre tive muita inclinação para a música e não pude me aproximar de um instrumento. Sempre amei o piano. Pois bem, minha filha, vou imprimir no meu coração um desejo para que a minha primeira filha venha com inclinação para a música. Jesus há de nos proporcionar a alegria de possuir um piano. A essa altura da narrativa, o Chico estava banhado em lágrimas e nós também.
Mas continuou a falar de Dona Maria. Seu pai vai reencarnar em 1997. Vou ficar junto dele por aproximadamente 3 anos e renascerei nos primeiros meses do ano 2000. A que o Chico pergunta: mas a senhora já sofreu tanto e vai renascer para ser esposa e mãe novamente? Ao que ela responde: são os sacrifícios do amor. Até um dia, meu filho. Neste momento, concluiu Chico, também ela começou a chorar. Muitas vezes, e este é um exemplo desses, os espíritos reencarnam para ajudar outros. E muitas vezes são as mães, que vêm numa família tumultuosa para ajudar aqueles espíritos que vêm naquela família a se reconciliarem. É um sacrifício de amor. Aquele amor materno que nós falávamos e aquele amor que Deus nos pediu para amarmos uns aos outros e que ainda é muito difícil fazer. Só mesmo às vezes instintivamente, com o coração, com o amor de mãe. Eu trouxe este livro é para crianças, mas eu trouxe este livro porque como sabem, muitos sabem, o Departamento de Evangelização tem um cantinho muito especial no meu coração. E eu estava um dia a folhear este livro, que é o Pai Nosso de Chico, e vi uma lição tão bonita que eu pensei assim, não, isto não é só para crianças, isto é também para os pais das crianças e por aí. Porque traz-nos as coisas de maneira tão simples e tão bela que realmente deixa-nos a pensar. Capítulo é: Mãezinha. Quando o Pai Celestial precisou colocar na Terra as primeiras criancinhas, chegou à conclusão de que devia chamar alguém que soubesse perdoar infinitamente. De alguém que não enxergasse o mal, que quisesse ajudar sem exigir pagamento. Que se dispusesse a guardar os meninos com paciência e ternura junto do coração. Que tivesse bastante serenidade para repetir incessantemente as pequeninas lições de cada dia. Pudesse velar noites e noites sem reclamação. Que cantarolasse baixinho para adormecer os bebés que ainda não podem conversar. Que permanecesse em casa por amor, amparando os meninos que ainda não podem sair à rua. Que contasse muitas histórias sobre a vida e sobre o mundo. Que abraçasse e beijasse as crianças doentes. Que lhes ensinasse a dar os primeiros passos, garantido no corpo de pé. Que os conduzisse à escola a fim de que aprendessem a ler. Dizem que o nosso Pai do Céu permaneceu muito tempo examinando, e em seguida chamou a mulher, deu-lhe o título de mãezinha e confiou-lhe as crianças. Por esse motivo, nossa mãezinha, isto é muito importante, é representante do divino amor no mundo, ensinando-nos a ciência do perdão e do carinho em todos os instantes da nossa jornada na Terra. Se pudermos imitá-la nos exemplos de bondade e sacrifício que constantemente nos oferece, por certo seremos na vida preciosos auxiliares de Deus. Agora diga-me se não é uma lição maravilhosa, em que realmente nós olhamos para as nossas mães e muitas vezes, infelizmente, nos esquecemos de lhes dizer o quanto elas são importantes para nós. Desculpem. Uma pessoa torna-se mãe e fica mais emocionada. E quantas vezes nós nos esquecemos disso? Quantas vezes só nos lembramos no Dia das Mães? Dando um presente, mas as nossas ações no dia-a-dia não são de agradecimento. E elas precisam de muito agradecimento e muito amor. Porque elas sofrem horrores connosco. Quantas vezes tem aquilo que diz que as crianças gostam muito das mães, depois vão crescendo, não quero saber da mãe, depois tu não me entendes, chega à fase da adulta, mãe, preciso de ti, e chega a uma parte da vida em que nós dizemos, ai, se eu tivesse aqui a minha mãe.
Portanto, quem ainda tem, que agradeça muito. E quem não tem, que agradeça ainda mais, porque ela está lá do outro lado, connosco, sempre. E isso é daquelas coisas que nós não podemos duvidar, nunca. Muitas vezes pode não nos ajudar como nós precisamos, porque nós não deixamos. Mas ela está lá, sempre do nosso lado. Foi o compromisso que ela assumiu. E este amor materno declina desse amor incondicional e desse amor que Deus nos pede para sentirmos. E Ele está não só nas mulheres, nas mães de sangue, mas também naquelas que são mães de coração, que não geraram os filhos na barriga, mas que os geraram no coração. Está naquelas avós que são mães 2 vezes. Naquela amiga que muitas vezes nós não temos a mãe presente, mas ela está lá. Nós temos sempre uma figura materna. Se vocês olharem, há sempre uma figura materna na nossa vida. Muitas vezes até temos várias, com a graça de Deus. Com o objetivo de distribuir o amor e o carinho por todos aqueles que necessitam. Não falámos do exemplo de várias médiuns que se dedicaram, não tiveram filhos de sangue, mas tiveram muitos filhos do coração, que são consideradas mães de tanta gente e que amam como mães. E é com elas que nós vamos ver neste livro Chico Xavier, Casos Inéditos, sobre uma lição sobre isso. Adoção. Este caso foi relatado por dedicada seareira da doutrina espírita. Contou ela que, em razão de profunda consciência espírita que tem, e também porque sempre gostou muito das crianças, desejava ardentemente adotar uma. Mas, além de ter 4 filhos, 3 filhas e um filho, o seu marido se opunha. A fim de ouvir Chico Xavier a respeito, viajou até Uberaba em 1985. E nessa noite, na Casa Espírita da Prece, o tema de estudo e comentário foi justamente sobre a adoção de crianças. Mesmo não tendo sido possível falar com Chico naquela noite, ela voltou a Goiânia, onde vivia, com a ideia revigorada de adotar, logo que fosse possível, uma criança de tenra idade. Cerca de 2 anos depois dessa reunião na Casa Espírita da Prece, o Chico veio a Goiânia, como sempre tem feito nos últimos anos, em visita aos ancianos da colónia Santa Marta, oportunidade em que a nossa irmã pôde avistar-se com ele, tocando no assunto. Vamos ver o que é que Chico responde. O seu esposo quer também? Quantos filhos vocês têm? A nossa irmã respondeu que tinha 4 filhos. Chico continuou. Os 4 filhos está bom, a vida está difícil, tem escola, assistência médica, etc. Ao final acrescentou, basta você dar assistência à mãe solteira. O tempo correu, mais 3 anos passaram e desde então nunca encontrou uma mãe solteira sequer que precisasse e que quisesse ser auxiliada. Diz mais a consulente que saíra da presença de Chico um tanto decepcionada. Mas só 3 anos depois desse último encontro, olha o tempo que demorou. Com ele é que veio a compreender o motivo da sua hesitação do Chico, propositá-lo a orientá-la. É que uma das suas 3 filhas fora seduzida pelo noivo, que não quis assumir a responsabilidade do casamento, abandonando-a em estado de gestação, ficando assim na casa da consulente, sua própria filha, como mãe solteira. Muitas vezes nós queremos ir buscar fora e o nosso compromisso está dentro da nossa própria casa. O tempo continuou esse seu imperturbável percurso. Outros fatos aconteceram no seio da sua família, colocando em seu lar outras crianças, às quais ela é a única pessoa que tem condições de assistir e cuidar. Essas crianças são os seus netos. Quantas vezes e quantas avós são mães 2 vezes?
para além de criar os filhos, têm que criar os netos. Quantos netos têm as mães? Sim, mas elas não se encontram lá. Quem a cuida? A avó. E quantas vezes há quem tenha as duas? A mãe e a avó. E aqui ela queria buscar fora, mas dentro. Por isso é que Chico, quando Chico fala, tem sempre uma razão. Ela queria adotar, queria voltar a ser mãe novamente. E voltou. Mas uma mãe-avó, dentro do seu próprio seio familiar. Esse era o compromisso dela. E Chico, naquela altura, sabia. Como não podia deixar de ser, eu trouxe o retrato de Maria. Este retrato foi pintado por Vicente Dávila, seguindo as instruções de Emmanuel, o mentor espiritual do Chico Xavier. E vamos ver um bocadinho sobre a história deste retrato mediúnico. A partir dos meados de 1983, e através do seu médium, em mais de 20 contactos, o mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier foi orientando e corrigindo o trabalho desse pintor. Informava Emmanuel que é com esta fisionomia que Maria se apresenta quando visita as esferas espirituais mais próximas da Terra, em particular a Legião dos Servos de Maria, instituição consagrada ao tratamento de suicidas, que é citada em Memórias de um Suicida de Camilo Castelo Branco, através de médium Ivone do Amaral Pereira. Em 1º de dezembro de 1984, Chico Xavier esclareceu que esse retrato mediúnico de Maria visava a comemoração do Dia das Mães, para atender a senhoras espíritas, mães amorosas, que veem em Maria a inspiradora da maternidade sublimada. Quantas vezes, em momentos de aflição, não é Maria que nós pedimos na nossa oração? Quantas vezes nós pedimos pelos nossos filhos, é a ela que nós nos dirigimos instantaneamente. Porquê? Porque ela foi mãe de Jesus. Foi uma das mães que mais sofreu. E ela é mãe de todos nós. E é a ela que nós pedimos ajuda quando as coisas estão muito difíceis. E é ela que nos ajuda, como mãe, através do seu amor. E para terminar, existe outro livro que também deviam ler. Não é ler integralmente, ir vendo as passagens que tem, que é o Preito de Amor. Tem muitos poemas de espíritos para as mães, muitos agradecimentos. E não podemos deixar de acabar com a nossa Mãe Maior, que nos ajuda as mães a sermos melhores nos momentos de fraqueza, nos momentos em que as coisas estão difíceis, de desespero, porque temos muitos momentos desses, em que temos que arranjar força para nos levar a nós e levar aos nossos filhos. Porque muitas vezes as mães seguram muito para ele não cair nas costas dos filhos. Então vamos acabar com um poema a Maria. Mãe Santíssima, anjo divino da humanidade, neste dia em que ofertamos às mães do mundo nosso preito de extrema devoção, recebe no teu sólio de bondade e renúncia a singela oração de nosso afeto imenso. Enviamos-te em prece a canção das estrelas, a pauta azul do céu, o perfume das flores na verdura do chão, o júbilo da aurora na música da natureza, na carícia dos ninhos e o beijo das crianças na beleza do amor. Aceita, Mãe querida, a nossa veneração e agasalha-nos a todos em teu manto de luz e sê bendita sempre em tua eterna bênção
Doce Mãe de Jesus, Maria, nossa Mãe. Muito obrigada a todos. E como não podia deixar de ser, nós vamos no final oferecer a cada um cravo branco e um livro. Quem é mãe fica com ele, quem não é, para oferecer à sua mãe como homenagem e como gratidão e prova do nosso amor por tudo o que ela nos fez e por tudo o que ela faz por nós. Obrigada. Queridos companheiros, chegamos ao término da nossa apresentação e da nossa humilde homenagem aos Dias das Mães. Que diria eu, depois de tudo isso, depois da prece, eu teria para dizer. Mas, para agradecer a todas as mães presentes do mundo espiritual que se fizeram aqui acompanhar aos filhos que aqui se encontram, quer sejam encarnados ou também desencarnados. E foi pela atração do tema e da homenagem e que essas mães foram trazidas até aqui. Não temos evidência, eu particularmente não tenho, mas quem tivesse deveria enxergar que realmente deverá ser painel muito bonito. As mães que já estão do lado lá e que se fazem presentes, se fizeram presentes nesta hora e mediante a apresentação. Nós vamos para o encerramento.